Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para fazer a minha análise sobre o Flamengo. Vamos falar agora primeiro de Copa do Mundo, que tem dois flamenguistas que devem ser titular no jogo de amanhã. Então vamos à notícia. Copa do Mundo. Ancelotti mantém dois jogadores do Flamengo no time titular para jogo do Brasil versus Japão. Veja provável escalação. Deve ser o mesmo time que jogou o último jogo. Com. Vou olhar aqui se eu já esqueci os nomes, mas vamos lá conferir aqui certinho para não falar besteira. Então vamos lá ao time. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rian, Matheus Cunha e Vini Júnior. Ofensivamente 4-3-3, defensivamente 4-4-2. Acho que ele encontrou o time, a maneira de jogar. O Brasil protege o Vini Júnior, que é a maior, para mim, é a principal estrela do Brasil hoje. Carl que Bruno Guimarães está jogando muito bem, Matheus Cunha está muito bem. Para mim a dúvida é se o Rafinha volta no lugar do Ryan, mas pelo que eu vi, Rafinha ainda está lesionado, então não sei se vai pro jogo. Tem esperança do jogo de amanhã. Mas joga no 4-4-2 com dois caras ali na frente, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Ele contou o time que está essa produção, Vinícius Júnior. Questão do Neymar, entra ou não? Eu acho que é um jogador, ele tem que trabalhar a parte psicológica dele para ser aquele cara decisivo. Deve entrar sempre 15, 30 minutos de jogo e pode ser o cara importante para fazer o gol da vitória ou tá aquele ampliar o placar. Então ele tem que entrar essa mentalidade. No último jogo, eu achei que o Ancelotti errou, adiantou a substituição do Gabriel Magalhães. Eu escoava um pouquinho mais o Paquetá naquele jogo, porque o Neymar entrar em campo, ele sai do 4-4-2 ou 4-3-3, tanto faz a parte ofensiva, e passa para um 4-2-3-1. O Neymar como camisa 10, aproximando o Vinícius Júnior ali, do lado esquerdo, do lado direito, Ryan e Matheus Cunha. Aí vem a substituição, entra os jogadores que tem no banco, de acordo com o que ele achar melhor. Mas a ideia é essa, sair desse 4-3-3, que para mim é 4-3-3, mas defensivamente comporta no 4-4-2, e para um 4-2-3-1, defensivamente 4-2-2, com Vini Júnior voltando mais, aí o Vini Júnior vai ter essa capacidade de recuar. Seria só um momento decisivo, o Neymar entraria naquele momento do jogo onde o Brasil tem que dar aquele gás a mais, precisando vencer o jogo. Não pode entrar também substituir por substituir. Tem que saber o momento exato de colocar o Neymar em campo, que ele vai entrar com essa característica de mudar o jogo. Então, eu vejo isso. Por que não pode começar com o Neymar? Acho que Vini Júnior não vai fazer esse trabalho de defensivo, que hoje é ocupado pelo Paquetá ali pelo lado esquerdo. Que o certo seria o Paquetá sair e entrar Neymar. Mas o Paquetá tem essa função de ser um volante meia. Então, aquele cara que vem atrás dos laterais ali, defensivamente recompõe, marcando e sobe como um cara, um meia que faz a construção da jogada. Com Vini Júnior, o Brasil não teria esse cara que tem esse poder de marcação. O Brasil tem uma marcação mais frouxa. E hoje a marcação do Brasil é uma marcação boa. Se você olhar dos 4 gols, vou falar, 3 gols do Brasil nessa Copa do Mundo foi de roubada de bola. Uma do Bruno Guimarães, outra do Paquetá e a terceira foi do Ryan, que travou a saída de jogada, a bola voltou, sobrou para o Vini Júnior e fez o gol. Então eu vejo que por isso que o Paquetá é titular e esse esquema favorece demais o Vini Júnior no seu estilo de jogo. Vamos para mais notícia.
Copa do Mundo. Flamengo define data de apresentação do trio de reforço. Varela, De La Cruz e Arrascaeta retornam depois de 10 dias. Eu acho que é necessário esses 10 dias de folga para tirar o emocional, a musculatura, descansar, o cara. O, a gente é ser humano, então a gente tem que entender isso, que apesar que eles ganham muito, tem dinheiro, mas o corpo humano é igual para todo mundo. Então eles passaram um momento de muito estresse, um momento de muita entrega física nessa Copa do Mundo, foram 3 jogos, mas teve seu lado emocional muito forte ali, então tem que ter essa desligar e religar para continuar no Flamengo, continuar jogando bom futebol e evitar o principal, que é a lesão. Algum jogador tem lesão. Eu lembro na Copa América, o Vina, que hoje é tão criticado o futebol dele, falando que ele não tá, o River vai dispensar ele, né? A seleção uruguaia não foi bem utilizado. Ele tava voando na Copa América. E aí fez ele ter alguns dias de descanso para assim acabar a Copa América, ele descansar um pouco e já voltou jogando no Flamengo, rompeu o ligamento. É isso que eu tô falando. Tem que ter esse descanso para a musculatura relaxar, o cara voltar para não ter lesão. Vamos mais notícia. Jogador do Bom Sucesso se encanta com Lohan e exalta o Flamengo. Real Madrid do Brasil. A postura como clube, como um clube de futebol, tá igualando aos grandes clubes europeus. Isso com certeza, o Flamengo cada vez está investindo em mais jogadores de mais nível, mais renome. Em relação ao Lohan, eu acho que ele retornar agora e teve sorte, retornou nesse período que o Flamengo está fazendo uma intertemporada. Então, o treinador pode dar uma atenção melhor, chamar atenção, corrigir. Eu não vejo o Nohan como camisa 10 ainda. Acho que é um jogador que, por mim, caía pela ponta. Ponta direita ali disputando com o Luiz Araújo e o Prato uma posição. É bom que o Jardim pode fazer um rodízio entre esses 3 jogadores, que sempre eu falo, ele sempre faz altos e baixos. Tem horas que estão muito bem, tem horas que estão muito baixos. Então ele vai ser esse rodízio nesses 3 jogadores até conseguir firmar um. Para mim, o titular é o Prata, né? Lohan pode apresentar um bom futebol. Luiz Araújo teve período que foi bem melhor que o Prata. Então, acho que ali no setor direito ele pode fazer esse ciclo desses 3 jogadores. E isso aí seria bom para o Flamengo e para os jogadores. Vamos para mais notícia. Torcida do Flamengo escolta ingresso para jogo contra o Benfica durante a Copa do Mundo. Nesses amistosos, a torcida do Flamengo comprou todos os ingressos. A paixão. Eu estou louco para assistir de jogo do Flamengo. Então, ver como esse time vai. Tô saudade do Flamengo, pra falar a verdade. Então, vamos esperar para assistir esse jogo, que é dia 11, que o Flamengo vai a campo contra o Benfica. Samuel Lino admite cabeça limpa após férias e define expectativa para jogos do Flamengo e Portugal. Cabeça pode estar, como eu disse, cabeça limpa, mas tem que ter disposição, tem que ter vontade, tem que ter busca. Então, vamos ver como vai ser esses amistosos. Não há cobrança nesses amistosos, mas na foto do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que estar voando. Tem que ganhar 3 pontos logo no início para ir para esse. Começa a reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter jogos atrás de jogos decisivos. Então, o Flamengo precisa, que já passou por 3 vergonha, 3 coisas que mancharam esse ano. A derrota para o Corinthians na Supercopa, na Recopa, a outra derrota e o nocaute do Brasil do Vitória. Então, os jogadores têm que
voltar com a cabeça bem mais forte. Vamos lá para mais notícia. Flamengo quer Arrascaeta 100% para o próximo jogo. É isso aí, Flamengo não tem que ter calma agora. Agora os médicos do Flamengo vão cuidar dele e com certeza deve melhorar. Pra, vai ser bons jogos do Flamengo, principalmente. Eu espero ele para o primeiro jogo da Libertadores, que é o mais importante do Flamengo esse ano. Se perder, eu vou ficar triste. Não, perdão. Se perder, não vou ficar triste. Zico abre o coração sobre o jogo do Brasil versus Sabão pela Copa do Mundo. Ele já foi treinador do Japão em 2 Copas. Ele tem negócio no Japão. Tem ele que foi o pontapé para essa revolução do futebol japonês. Mas ele falou que torce para o Brasil, mas tem seu coração um pouquinho rendido pelo Japão. Mas eu vejo que o Brasil vai ter um bom jogo amanhã. E eu tenho boa expectativa porque aquele jogo onde o Brasil perdeu no amistoso contra o Japão. O Brasil não tinha uma cara de time e hoje o Brasil tem uma cara de time para jogar contra o Japão. Joga bom futebol, mas acho que o sistema do Brasil encaixou o time e isso faz diferença. O Brasil tem craques, tem jogadores muito acima da média que estão sendo muito criticados, mas tem um time muito bom individualmente. Encaixou o time, eu acho que consegue vir. Diferente do Uruguai, que também tem bons jogadores, jogadores de nome internacionais, grandes nomes, melhor falando, do futebol mundial, mas porém não encaixou o time. E o Brasil conseguiu encaixar o time. E isso faz uma diferença danada. Para quem gosta de futebol, quem entende futebol, sabe que um time, quando cai uma cara mesmo de time montado, questão só de ter um bom entrosamento e que consegue ganhar qualquer um. Jogos do Flamengo em Portugal terão transmissão da Band. Vão ter transmissão da Band. Eu tentei ler na matéria, mas não consegui a informação se a Flamengo TV vai passar. Eu quero ver o João narrando o jogo do Flamengo. Vamos ver. Estou com as expectativas que se o Flamengo vai passar. O Flamengo não fechou o canal fechado. Vamos ver. Eu estou esperando que a Flamengo TV transmita o jogo do Flamengo, que eu quero acompanhar lá com toda a estrutura da Flamengo TV. Vamos para mais notícia. Deixa eu ver outra aqui. Esse aqui eu vou comentar. Campeão da Copa do Brasil, detalhe problema no futebol saudita e admite arrependimento ao sair do Flamengo. Hernani Procador fez uma entrevista lá falando mais detalhes, mas eu queria pegar parando com isso. Às vezes o cara sai do Flamengo e não vai conseguir espaço, lá fora não tá certo. Então, o Flamengo tem que estar com esse olhar, não tá tendo. Vendeu jogador. O jogador não rende, então sai. Então esse negócio do Lohan que foi emprestado para a Itália, voltou, eu acho que é um caminho muito certo que também tem que fazer com a base. Tem um nome, não está conseguindo espaço no plantel principal, empresta para um time europeu, acho que o Porto consegue fazer isso muito bem. Eu vejo isso, acho que o Porto tem portas abertas lá no futebol europeu, onde pode colocar um jogador da base emprestado, testado, para ver se tá certo ou não. Se der certo, o nego ganha uma bolada. Se não der, testa de novo no Flamengo. A última, tem mais uma aqui que eu queria ler, deixa eu ver. Já acabou. Essa aqui, Zenit, minha contratação de Léo Pereira e a quarta possível saída de Nino para avançar por zagueiro do Flamengo. Se Léo Ortiz sair, isso, é a outra coisa que eu tô falando. O Flamengo tem na base, tem que ter na base alguém para suprir uma saída de 2 zagueiros do Flamengo.
Os quatro, o Flamengo tem quatro grandes jogadores: Vitão, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Se sair um, acho que um garoto da base tem que ser lançado ali para suprir um pouco, ver se está certo. É o que eu acabei de dizer. Se não der certo, empresta e testa outro. É claro que o Flamengo não pode ter dois zagueiros sem alto nível. O Flamengo tem que ter pelo menos três zagueiros de alto nível para que possa lançar alguém da base. Vamos ver o trabalho do Jardim, ele tem que achar isso. É algo que eu já comentei aqui. A base também tem que revelar jogadores e também tem que ter grandes nomes. Então é isso que eu penso. Eu creio que o Flamengo consiga fazer isso. E não pode ter um time da base, campeão de tudo, e o Flamengo não conseguir formar ninguém. O Flamengo tem que fazer essa transição da base para o profissional correta. Se o jogador está na base, não conseguiu o espaço profissional, algum erro tem. O jogador não rende aquilo que o treinador quer, aí o treinador tem que a base tem que arrumar outro jogador que caia no gosto do treinador. Isso aí é um trabalho muito difícil, mas eu creio que o Flamengo está evoluindo em tudo no futebol e tem que evoluir isso, nessa formação da base pro profissional. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Eu usei Coluna do Fla para ler essa matéria, tem outras matérias lá. Entre, leia, tenha a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.